Tarde, Ariel, boa tarde a todos. Pô, Ariel, tu chega, né, no Pelotas com uma indicação do técnico Paulo Porto, aprendeu bastante com ele, né, nesse tempo que vocês trabalharam juntos. Queria te perguntar se tu vai prosseguir o trabalho que ele estava fazendo, quero dizer, com alguns métodos dele, algumas metodologias de trabalho, vai adicionar também o teu cunho pessoal. Como é que vai ser essa sequência do Pelotas agora no teu comando? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a confiança do presidente Rodrigo Brito e os demais da diretoria por confiar no meu nome. E gostaria também de agradecer também ao professor Paulo Porto por ter me indicado para vir para cá. Ele é um treinador que, além de ser uma grande pessoa, tem uma vasta história, né, no futebol gaúcho. E eu fiquei muito lisonjeado de trabalhar com ele. E, assim, se um dia eu conseguir ter um terço, por exemplo, da carreira que ele teve, eu já vou estar muito feliz. Então, é um profissional que ele é muito vitorioso, não só no Pelotas, mas como em outros clubes. Então, eu só tenho a agradecer a ele. Sobre a questão da metodologia, de mudanças, enfim, a gente está num período onde a gente passou uma pré-temporada, né? A gente teve 2 jogos onde a gente teve semana cheia, e agora começam os jogos onde a gente tem jogo domingo, quarta ou quinta, então começa a ficar um espaço de tempo muito menor. E a gente nunca pode excluir a questão fisiológica do jogador, né? Que é o que? 48 horas pós o jogo, geralmente vai ter o trabalho é um pouco mais regenerativo, e 48 horas antes do próximo jogo também é um trabalho um pouco mais leve, né? E foi o que acabou acontecendo. A gente jogou no domingo, e a gente jogou no sábado, desculpa, e a gente acabou tendo que fazer um treino, né, de alguns ajustes na segunda, alguns ajustes ontem, e hoje também finalizando para o jogo de quinta-feira. Então a gente não pode fazer grandes mudanças, né? Até porque tinha um método, tinha uma linha de trabalho, e a gente vai fazendo alguns ajustes pontuais para aí sim corrigir os pontos que nós erramos nas 2 primeiras partidas, para aí sim conseguir fazer um grande jogo amanhã lá em Bagé. Boa tarde, Ariel. O que muda para ti, né, na aplicação dos treinos, agora que tu, dá para dizer que, entre aspas, salta, né, na hierarquia, saindo auxiliar, agora como treinador principal, pelo menos pelos próximos dias, o que muda na aplicação dos treinos? E se tu vislumbra, de repente, com um resultado positivo em Bagé, já projetar uma sequência, porque domingo depois já tem jogo e tu vai estar certamente envolvido nesse planejamento da rodada seguinte. O que mudou, né, depois da saída do Paulo? Uh, eu acho que assim, a questão anímica dos jogadores e tudo, eu acredito que não, porque os jogadores são muito profissionais, são homens que trabalham dia a dia e que também querem vencer. Sobre a questão de hierarquia, é óbvio que para mim modifica, até pela questão de relação com os jogadores, eu passar de auxiliar para comandante principal acaba modificando um pouco a relação. A gente tem o treinador, ele tem uma autonomia maior porque ele é a palavra final, seja na montagem dos treinamentos, seja na montagem do elenco, da equipe que vai ser escalada, mas a gente, aqui no Pelotas, a gente tem uma comissão que ela é muito qualificada, e eu procuro sempre ouvir todos, né? E a gente tem que dar ouvido a pessoas que já estão mais tempos aqui no clube. A decisão final ela vai ser minha, mas sempre com esse grupo de apoio que está por trás, e isso eu acredito que fica muito mais fácil para a gente poder escalar, montar treino e gerir todo o grupo de atletas. Ariel, boa tarde, tudo bem, tranquilo? Eu, até aproveitando a pergunta, a resposta que fez do Fernando, que modificações pontuais você vai fazer nesse time contra a equipe do Bajá? Eu acredito, muitas vezes a gente fala muito em esquema, a gente fala muito em números ou fala muito em peças, e eu acredito muito em alguns ajustes pontuais, que sejam situações comportamentais dos atletas, né, de alguns conceitos de jogo que a gente tem e que a gente conseguiu inserir nesse pequeno período de treinamento, e alguns ajustes também pontuais de erros que a gente vinha fazendo no jogo nos 2 jogos passados, que seriam situações que a gente iria trabalhar mesmo sem a troca, e a gente procurou fazer esse trabalho. Então, eu acho que independente de nomes, de números, de 4-4-2, 3-5-2, enfim, a questão comportamental de conceito de jogo que a gente precisa estar aplicando e modificando para a gente poder fazer um jogo de qualidade amanhã. Boa tarde, Ariel. A respeito ainda desse planejamento para o jogo, né?
gente sabe que a Série A2 não tem muito acesso a informações de outras equipes, né? Queria saber como é que vocês prepararam esse jogo. Vocês tiveram alguma informação do Bagé? Não tem transmissão aí do campeonato, então é meio difícil ter imagens. Vocês pensaram, conseguiram essas imagens para estudar o Bagé, ou vocês vão pensando mais em melhorar o próprio desempenho a respeito dos 2 primeiros jogos? Eu acredito que a construção da semana, ela sempre nesses 2 pontos, né? Que um é a gente poder olhar para trás e ver o que a gente precisa melhorar e melhorar a equipe, e também visar o próximo jogo. A gente tem os 2 jogos do Bagé, até os analistas eles se conversam e trocam os jogos, né, para que todos possam ter para estudar o adversário. A gente estudou bem eles, né, nesse mesmo curto período de tempo para treinamentos, a gente conseguiu fazer esse meio termo, corrigir situações da equipe e também já focar em algumas situações estratégicas para a próxima partida. Falando ainda desses próximos 2 jogos, Ariel, tu chega, podemos dizer, já um pouco pressionado, né? Não por tua causa, por causa dos resultados que o Pelotas fez até aqui na competição. Como é que tu tem lidado com essa situação, né? Ainda mais por ser a tua primeira experiência, assim, né? Mais como treinador, que com certeza vai agregar muito na tua carreira, né? Como é que tu tem lidado com essa pressão para transformar, né, em energias positivas para o Pelotas conseguir essa retomada na divisão de acesso? Assim, claro que a pressão externa ela influencia, mas a todo momento eu procurei tirar essa pressão para os jogadores, né, e a gente procurar estar com a cabeça boa para poder fazer um grande jogo. Sobre a questão de oportunidade, de preparação ou de ser treinador, eu já trabalho com futebol já há 15 anos, por mais que seja sou jovem, tenho 35 anos, mas a maior parte do tempo da minha carreira eu fui treinador, né, sendo treinador de base, mas sempre procurando ser o líder dentro de um grupo, podendo gerir tanto atletas e comissão. Então eu tô acostumado, né? A única situação que modificou foi que, em vez de ser atletas um pouco mais jovens, tem jogadores experientes, tem jogadores que até são mais velhos que eu no elenco, mas acredito que para a gente poder falar com o jogador ou falar com qualquer pessoa, a gente tem que ter embasamento e conhecimento. E eu acredito que sempre quando a gente está preparado, a gente tem uma autoconfiança maior. E a preparação, para mim, ela tem 3 pontos, né? Que vai do conhecimento. Eu sou um profissional que vem da área acadêmica, né? Eu iniciei a faculdade com 17 anos, sou treinador licenciado da CBF, então busquei muito conhecimento para chegar nesse momento. Sobre a preparação também acredito que tem as experiências, de novo, por mais seja uma pessoa jovem, 15 anos de profissão é um tempo grande, né, trabalhando, não tenho tantas equipes na minha carreira, né, o Pelotas é a 5ª equipe, então, mas pude ter uma base, principalmente da dupla Grenal, que me fez crescer muito como treinador, de poder jogar campeonatos brasileiros, gauchões, fazer jogos contra sul-americanos, excursões na Europa. Então, muitas situações, uma gama de situações que me deixa no 3º ponto da preparação, que é a confiança. Sabe? Então eu tenho muita confiança quando eu passo um conhecimento, alguma situação para um jogador, que eu acredito que isso é primordial para dentro do processo, a gente ter a confiança no que faz. Dentro de todo esse processo, Ariel, tem decisões que a tomar que são menores, mas que também tem uma influência grande. Por exemplo, Pelotas teve uma pré-temporada que se planejava jogar abrindo ali meio campo com Ramires e Cristiano. Cristiano sente uma lesão, fica fora. No primeiro jogo entra um jogador como o Vanzella, que tem uma característica, depois joga o Yuri ali, também teve o Marcelinho no primeiro jogo. Qual é a situação do Cristiano e o que tu planeja, contando com ele ou não, para essa função de abrir ali o meio campo junto com o Ramires ou com outros atletas? O que tu pensa para essa posição no jogo de amanhã? Eu acredito que o futebol ele é momento, né? O Cristiano passa por uma situação de retorno, né? Vinha de lesão, então ele retornou aos treinamentos essa semana. Eu acredito que o que modifica muitas vezes na questão da peça é um pouco da característica, né? Cada jogador tem a sua característica. O Cristiano é um jogador que tem força, que ocupa bem o espaço, que carrega bem a bola. Mesma coisa o Ramires também é um jogador que dá um pouquinho mais de profundidade para o jogo. Então vai depender muito da característica do que a gente precisa para o jogo. O que eu busco sempre é pensar jogo a jogo, né? Porque cada jogo ele vai te mostrar
uma nova fase, e a gente precisa buscar os jogadores que são melhores para o momento. Então, os jogadores que estão aptos para a estratégia, aliados aos jogadores que estão bem no momento. Então, vai ser sempre levado isso em conta. Hoje, né, eu sou o treinador interino, não sei até quando a gente vai, mas enquanto eu estiver no cargo, vai ser sempre assim, buscando a característica de acordo com o jogo que a gente precisa e com os jogadores que estão bem no treinamento. Para mim, o treinamento ele é fundamental para todo o processo, para que eu possa fazer a escalação dos jogadores. Pois é, a gente fica até com as mãos atadas de perguntar o teu futuro, né? E tu vai para esse jogo decisivo, um rabo de foguete, uma pressão enorme, pega um adversário que é um clássico tradicional regional, que é o Bagé. Eu te pergunto, como é que te espera esse jogo, como é que te espera esse Bagé, principalmente, de duas cobras criadas, que é o Batico, o presidente, e o Ale Menezes, jogador. Como é que te espera esse Bagé aí, que é uma equipe que mostrou que não veio para se garantir só na Série A2, veio para garantir vaga entre os quatro. Como é que te espera esse Bagé aí? Mesmo os portões fechados. Com certeza vai ser um jogo muito duro. A equipe deles tem, além da qualidade, de bem armado, é uma equipe que tem uma força física importante. É um jogo fora de casa, mas eu acredito que o principal é poder passar confiança para os jogadores para que a gente consiga fazer um grande jogo lá. A gente estudou bem eles, então eu acredito que o jogo de futebol ele é quase um jogo de xadrez, né? A gente tem que conseguir tentar ver à frente o que eles possam buscar e algum tipo de movimentação para fazer, a gente também possa fazer alguma ou outra movimentação para que a gente consiga a ganhar e ter vantagem dentro do jogo, mas eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, difícil, mas a gente está muito confiante. Mesmo com 3 treinamentos, a gente está muito confiante em chegar em Bagé e fazer um grande jogo.